Olá pessoal, hoje falaremos sobre origem da vida, um tema importante aí na biologia, e a gente vai apresentar rapidamente aí as noções mais importantes que vocês precisam saber sobre a origem da vida. Não se esqueçam aí de se inscrever no canal, tá? Curtir aí, que é muito importante para nós. Então vamos lá, né? A primeira discussão a respeito da origem da vida, que a gente tem que se preocupar aí nos vestibulares e tudo mais, é a questão de como surgiram os seres vivos em termos das ideias mais antigas, que são as ideias de abiogênese e biogênese. Então essa discussão é uma discussão que começa lá no século XVII, sobre a origem da vida. Então, o pessoal que defende a ideia de abiogênese, conhecida também como geração espontânea, considera que seres vivos podem se originar de matéria morta. E os indivíduos que defendem a biogênese, então eles vão considerar que não, ser vivo só se origina a partir de um outro ser vivo. Então essa discussão aí, foi levada aí durante 2 ou quase 3 séculos aí. Essa discussão foi levada sem chegar a uma conclusão definitiva a respeito disso. E aí, depois nós vamos ver aí que finalmente se coloca um ponto final nessa discussão. Tá? Então a ideia de abiogênese ela era defendida por várias pessoas, entre elas o médico Van Helmont, um médico belga, que ele tinha uma receita curiosa para produzir ratos. Então ele achava que se você pegasse uma camisa suada, colocasse num porão escuro junto com um pote de trigo, que depois de alguns dias, essa camisa ia aparecer toda furada, o trigo teria diminuído e essa camisa junto com esse trigo teria se transformado em ratos, que estavam andando ali por perto. Van Helmont também tinha receita para criar escorpião, coisas desse tipo. A partir de matéria morta. É claro que isso aí está para a gente hoje, observando isso aí, a gente vê que é uma doideira, o sujeito propôs isso aí, não tem nada de científico nisso, não tem um experimento controlado, não tem nada disso. É óbvio que esses ratos aí já estavam lá no porão, foram atraídos pela camisa suada, pelo cheiro do trigo, E, então é óbvio que não teve formação de rato nenhum. Mas o pessoal acreditava, o pessoal acreditava nessas ideias, para nós hoje, estapafúrdias. Aí um outro sujeito, um italiano, Francesco Redi, ele vai fazer um experimento que vai anular essas ideias de abiogênese. Na época também o pessoal acreditava que a carne apodrecia e originava vermes. Então a carne morta dava origem a vermes. Então essa é uma ideia de abiogênese. O Francesco Redi, então, o que ele fez? Ele pegou alguns frascos, colocou aí carne em todos eles, alguns ele tampou com uma telinha, certo? E ele verificou o seguinte, que os tais vermes só apareciam nos frascos que ficavam destampados. Depois ele descobriu que esses vermes davam origem a moscas. Quer dizer, na verdade, as moscas entravam lá dentro, depositavam os ovos, saíam esses vermes, entre aspas, aí, que são as larvas da mosca, que depois viravam a pupa, um casulo, e depois virava a mosca adulta. O pessoal não sabia na época, era o ciclo de vida da mosca. Então, quando o Francesco Redi faz esse experimento, ele não só dá uma porretada na ideia de abiogênese, como ele descobre aí também o ciclo de vida da mosca, como é que a mosca se reproduz. Ela tem que entrar lá dentro, depositar o ovo, e aí sai uma larva, etc. Aí quando todo mundo achava que a coisa estava resolvida, com o experimento do Francesco Redi, aí a discussão passa para o nível microscópico. Então, o pessoal começa, então, no século XVIII, a observar ao microscópio, bactérias e tudo mais, e especialmente tinha uma certa fixação ali com os caldos nutritivos, os caldos de carne. Então, se você pega um caldo de carne e deixa aí durante alguns dias,
esse caldo apodrece. Se você pegar uma gota e olhar no microscópio, você vai ver um monte de bactéria, né? Então, os pensadores da época aí discordavam a respeito disso, né? Como é que surgiram essas bactérias, tá? Então, para eles, né, bactéria era muito pequena, né, para ter órgão reprodutor, né? Então, elas não podiam reproduzir, elas tinham que surgir por geração espontânea. Então, essa é a ideia aí do John Needham, né? O John Needham, ele vai trabalhar com essa ideia, né? Então, o que ele fez, né? Ele tentou demonstrar, né, que essas bactérias surgem por geração espontânea. Então, ele realizou experimentos de fervura de frasco com caldo nutritivo, né? Fervia ali o caldo nutritivo, após a fervura os frascos eram fechados, deixados em repouso, e aí você examinava o microscópio, né, no dia seguinte, por exemplo, e você ia ver lá micro-organismos, você ia ver bactérias, né? Então a explicação que o Needham chegou é que esses micro-organismos, essas bactérias, só poderiam ter surgido por geração espontânea, né? Puxando uma ideia lá da antiguidade, né, lá do Aristóteles, né? Para ele, o caldo nutritivo continha uma força vital, né? Isso é uma ideia antiga, isso é ideia lá de Aristóteles, 400 anos antes de Cristo, né? Então, o caldo nutritivo tinha uma força vital, uma força geradora de vida. E aí poderia originar essas bactérias, né, por geração espontânea, né? Então, um defensor da abiogênese, John Needham. Aí o outro sujeito, né, o Lázaro Spallanzani, contemporâneo aí, né, do Needham, ele resolveu mostrar que não tinha nada disso, né? Ele repetiu os experimentos de Needham, tá? Mas ele fez algumas modificações, entre elas ele ferveu o frasco por mais tempo, né? Então, na hora que ele ferveu o frasco por mais tempo, ao resfriar ele observou o líquido ao microscópio e não observou nada, né? Não tinha bactéria nenhuma. Então ele vai explicar que os micro-organismos observados por Needham eram sobreviventes, né, de uma fervura que foi feita por tempo insuficiente, né? É claro que o John Needham vai ter a tréplica dele, né, nessa situação aí, e vai falar que o Spallanzani ferveu demais, né, que o Spallanzani ferveu demais, que matou a força vital, né? E aí, na verdade, ele torturou a força vital, então não teria como aquele caldo dar origem a bactérias mais, né? Bom, aí que entra na história, né, o Pasteur, né, Louis Pasteur, que vai dar um ponto final nessa questão de biogênese e abiogênese, né? Então, o Pasteur vai fazer um experimento clássico, né? Vai pegar um frasco aqui, vai colocar o caldo nutritivo, tá? Vai aquecer o vidro aí do gargalo, vai dobrar, né? E vai fazer esse pescoço de cisne, né? Que a gente chama, pescoço de cisne, tá? E vai submeter a fervura, certo? Vai submeter a fervura por um tempo prolongado, vai submeter a fervura. E aí o que acontece? Fervendo, sai vapor aqui, né? Pelo pescoço de cisne. O pescoço fica todo cheio de gotículas, né? E, de uma certa maneira, essas gotículas não deixam que micro-organismos contaminem o frasco. Então, esse caldo nutritivo, né, depois de fervido, ele ficou livre, né, de bactérias, de micro-organismos por dias, às vezes semanas, meses, né? Aí o pessoal veio com aquela explicação do Needham, né? Ah, não, porque você torturou a força vital, esse caldo nutritivo não é capaz de manter a vida mais, né? Aí o Pasteur dá o golpe definitivo, que é quebrar o gargalo do frasco, né? Quando ele quebra o gargalo do frasco, imediatamente, quer dizer, no outro dia, né, o frasco, o caldo já está em decomposição, se olhar no microscópio, está cheio de bactéria. Então ele demonstra dessa maneira que bactérias surgem de esporos presentes no ar, né? Que não tinham como contaminar o frasco antes, por causa do dobramento ali do gargalo, né? Do pescoço de cisne. Mas agora, se eu quebrasse ele em cima, eles entravam com grande facilidade aqui, os esporos caíam aqui dentro e as bactérias multiplicavam, e dando a impressão, né, que elas tinham surgido do nada. Mas, na verdade, elas teriam vindo do ar atmosférico. Inclusive, na época, né, ele fez experimentos com aqueles balões, aqueles primeiros balões, né? O pessoal na época também estava entusiasmado com balonismo, né? Mostrou que a atmosfera tem bastante bactéria, e quanto maior a altitude, menos bactéria, tal. Então o Pasteur deu um golpe definitivo. E essa ideia, né,
É aquela ideia da pasteurização do leite, né? É aquela ideia da pasteurização. Ferver, né? E não deixar contaminar, certo? Então, basicamente o que o Pasteur fez aí, né? E aí deu um basta na teoria da abiogênese. Agora, é claro, né, que uma questão fica em aberto, né? Se seres vivos só se originam de seres vivos, biogênese, portanto, então como é que surgiu o primeiro ser vivo? Então é óbvio, né, gente, que o primeiro ser vivo não poderia ter surgido de um ser vivo anterior, né? Óbvio, né? E aí nós vamos ter explicações, né, para a origem do primeiro ser vivo, né? E aí nós temos as hipóteses levantadas aí, né, por Oparin e Haldane. Oparin era um bioquímico russo, Haldane um bioquímico inglês. Eles levantaram as hipóteses deles separadamente, tá? Eles não se conheciam. As hipóteses deles são separadas e, no fundo, são muito parecidas, né? Porque a ideia deles é essa ideia geral aqui embaixo, que a vida surgiu pela evolução gradual de sistemas químicos, né? Então essa é a ideia de Oparin e Haldane. Agora, se você pegar a ideia de Oparin e a ideia de Haldane, você vai ver que tem algumas diferenças, né? Algumas diferenças aí. Mas não vem ao caso aqui, essa preocupação aqui para nós aqui não interessa no momento. Então, mas a ideia geral era essa, né? Que os gases, né, presentes na atmosfera primitiva do planeta, eles teriam reagido, né, formando moléculas orgânicas mais complexas. Essas moléculas orgânicas mais complexas teriam se associado, né, em aglomerados e que dali teria surgido a primeira célula viva. Então, no geral, a ideia de Oparin e Haldane é essa, tá? Então, vemos aqui, ó, né? Aqui, o Oparin, ele acreditava, né, que esses gases eram os gases que compunham a atmosfera primitiva do nosso planeta, antes da origem da vida, né? Hidrogênio, metano, amônio e vapor d'água, tá certo? O Oparin acreditava nisso aí, tá certo? O Haldane, ele acrescenta também o CO2, né? E muita gente hoje acha que tem o CO2, que tinha o CO2 também na atmosfera primitiva, e hoje, né, muita gente também acha que existia N2 também na atmosfera primitiva, né? Então, a atmosfera primitiva seria um pouco mais complexa, né, do que o Oparin imaginava, né? Mas a ideia geral é essa, né, que gases, né, de estrutura mais simples, né, estavam presentes aí na atmosfera primitiva, tá? Então, se observa, um detalhe muito importante aqui, é que não tinha O2, né? Não tinha O2, tinha H2, tá? E isso é muito importante do ponto de vista químico, porque a gente sabe que o O2 é um oxidante. Então, se a atmosfera primitiva tivesse O2, qualquer molécula orgânica que se formasse, ela ia ser destruída, ela ia ser oxidada, né? Já o hidrogênio, ele é um redutor, ele não faz isso, né? Então, o contrário de um oxidante. Então, a atmosfera primitiva era redutora. A atmosfera nossa atual, com 21% de oxigênio, é uma atmosfera oxidante, né? Então, esses gases da atmosfera primitiva teriam reagido entre si graças a fontes de energia, né? Descargas elétricas na atmosfera, né? Tempestades eternas, né, de milhões de anos, radiação ultravioleta do Sol, lembrando que não existia camada de ozônio, né? Calor vindo aí da própria superfície, do vulcanismo, né, da Terra. Você sabe que a Terra no início ela era praticamente uma bola de lava, né? E presença de muito mais elementos radioativos do que você tem hoje, né? Porque os elementos radioativos eles vão emitindo radiação e vão deixando de ser radioativos, né? Então, no passado, você tinha muito mais radioatividade que hoje. Tal da meia-vida, né? Você tinha muito mais elementos radioativos no passado. Então, todas essas formas de energia teriam se juntado aí com esses gases da atmosfera primitiva, tá? Em provas, isso é sempre cobrado, tá? Exemplos de gases da atmosfera primitiva e formas de energia. E teria ocorrido, então, a síntese pré-biótica. O que é a síntese pré-biótica? É a síntese de moléculas orgânicas antes da existência de ser vivo. Então, teriam sido produzidos aminoácidos, açúcares, lipídios, nucleotídeos, etc., né? Aminoácido era uma chave, né? Aminoácido era considerado importantíssimo, tá?
Essas ideias de Oparin e Haldane, gente, são ideias que vêm antes da constatação definitiva, né? Que o DNA é o material genético, etc. E tal, né? Então, na época, o pessoal dava muita atenção à ideia de proteína, né? Então, aminoácidos seria uma coisa importantíssima se fosse produzido, né? E era, né? Então, esses compostos orgânicos eram produzidos, se juntavam, né? Formavam na atmosfera, nas descargas elétricas, desciam na chuva, iam acumulando no oceano primitivo, e essas moléculas iam se juntando e formando os tais coacervados. Então, o que é o coacervado? É um aglomerado de moléculas orgânicas, tá? Aminoácidos, com açúcar, com lipídio, com nucleotídeo, etc, etc, envolvidos por uma finíssima membrana de água, né? Uma monocamada de moléculas de água, tá certo? E esses coacervados, então, eles existiram aí no oceano primitivo durante milhões e milhões e milhões de anos, até que se formasse dentro dos coacervados as condições, né, de existência do ser vivo, né? Inclusive aí o material genético, tal, capacidade de reprodução, e aí nós vamos ter a origem da primeira célula, tá? Lembrando que o Oparin e Haldane não davam tanta importância ao DNA, porque não era da época deles, né? Eles sabiam que existia ácido nucleico, mas você não tinha certeza ainda, né, da importância do ácido nucleico para a vida, né? Reprodução e existência da célula e tudo mais, né? Isso só é demonstrado em 1952, tá? Bom, e a ideia de Oparin e Haldane é bem antes, tá certo? Mas, então essa é a hipótese, né? As hipóteses de Oparin e Haldane, a ideia central é essa. Os gases da atmosfera primitiva, aí alguns vão supor combinações diferentes, né? Hoje a gente acha que tinha bastante nitrogênio também na atmosfera primitiva, compostos de enxofre, tá? Outros compostos, tá? Fonte de energia, síntese de matéria orgânica, aglomerados de matéria orgânica e origem da primeira célula, tá? Bom, aí um jovem, né, bioquímico, Stanley Miller, estudante de doutorado, né, ele resolve pegar a ideia de Oparin e botar à prova, né? Pegou a ideia do Oparin, especificamente a do Oparin, com os gases, né, que o Oparin acreditava que eram os gases da atmosfera primitiva. Então, o Miller, sob orientação do Urey, né, que era o orientador dele no doutorado, muito estimulou o Miller. Quer dizer, na verdade, ele botou uma série de desafios para o Miller e depois ele estimulou bastante o Miller, né? O Urey era muito famoso, então assim, ele acabou emprestando, né, a fama dele aí para o Miller, né, em termos de publicação científica e tudo mais, né? Então o experimento de Miller, né, orientado aí pelo Urey, né, era o seguinte: ele construiu aparelhos, né, tá, onde ele testou essa hipótese de Oparin, né? Então aqui ele colocou os gases, né, metano, amônia, hidrogênio, certo? Submetendo-os a descargas elétricas, tá? E do lado de cá colocou água, né, em ebulição, né, gerando vapor d'água que se ajunta ali, né, com esses gases. O vapor d'água entra aí no meio, descargas elétricas, tá certo? Então deixou isso ao longo, né, de um tempo, vários dias, né, e foram formando compostos. Então esse vapor voltava para o estado líquido aqui, né? Aqui você tem um condensador, acumulava aqui nessa região, que o pessoal chama de armadilha, né? Mas também circulava, né? Também circulava. E depois de alguns dias, né, ele verificou que nesse líquido aqui tinha aminoácidos, né? Identificou primeiro 4 aminoácidos assim bem famosos, né, como a glicina, a alanina, o ácido aspartico, né? Identificou esses aminoácidos importantes. Glicina e alanina são os dois mais simples, né, aminoácidos. E claro que esse experimento foi repetido à exaustão, né? Não só pelo Miller, né, como por outros pesquisadores também que foram fazendo mudanças nos gases, etc, etc, tal, e obtendo compostos diferentes, deixando mais tempo, menos tempo, né? Mas a ideia geral é essa, tá? A ideia geral é essa do experimento de Miller, que botou à prova, né, a teoria do Oparin, né? Oparin Haldane, né?
colocou à prova essa teoria que era possível produzir moléculas orgânicas a partir disso. Vários outros pesquisadores também entraram na ideia, né? Um pesquisador importante é o Sidney Fox, né? que demonstrou que esses aminoácidos eram capazes de ligar, formar proteínas, né? Proteinoides, né? Que a gente chama, que proteína é só quando tem função vital, né? Essas proteínas formadas dessa maneira a gente chama de proteinoides. Então, isso aí foi tudo demonstrado, uma série de experimentos, né? Que era possível a síntese pré-biótica, né? Era possível a síntese pré-biótica e era possível, então, né, formação de coacervados e protocélulas seria possível a partir desse pontapé, né? Bom, aí, além dessa sequência importante, né, dos gases, energia, moléculas orgânicas, coacervado, protocélula, né, nós temos uma outra questão importantíssima, que é a do metabolismo energético. Né? Quer dizer, os primeiros seres vivos, eles viviam de quê? Né? Onde que eles iam arrumar energia? Então isso é importante. Então nós temos a hipótese mais aceita, né? Que é chamada hipótese heterotrófica. Então, de acordo com a hipótese heterotrófica, as primeiras células seriam semelhantes a procariontes fermentadores, quer dizer, bactérias fermentadoras, heterótrofos, né? Incapazes de produzir o próprio alimento. Mas eles iam fermentar o quê? Né? Eles usaram como alimento o excesso de matéria orgânica, né? Chamado caldo primordial, sopa primitiva, sopão, né? Que sobrou lá daquela síntese pré-biótica dos oceanos. Né? Gente, é óbvio, né, que formou-se uma quantidade enorme de moléculas orgânicas, uma pequena parcela, né, deu origem às primeiras células e sobrou muita matéria orgânica no oceano. Então esses primeiros organismos, né, fermentaram essa sopa primitiva, liberando CO2 para a atmosfera. Aí sim, né, passa a ter uma grande quantidade de CO2 na atmosfera, com certeza. Né? Aí já não é, imagino que tinha, não. A partir da fermentação, libera CO2 para a atmosfera. A presença de CO2 na atmosfera fez com que o seguinte, se surgisse um organismo capaz de utilizar o CO2, ele ia ter sucesso. Se surgisse antes com pouco CO2 ou nenhum, ia ser complicado, né? Mas agora, com bastante CO2 na atmosfera, se surgisse um organismo capaz de utilizar o CO2 e produzir matéria orgânica, ele ia ter sucesso. Então, aí que vem o surgimento da fotossíntese. Agora, é importante você não ficar achando que o CO2 fez surgir a fotossíntese. Não é isso. Né? A fermentação surgiu por acaso, a fotossíntese surgiu por acaso. Mas a gente sabe que elas surgiram. Mas como que a gente sabe? Elas estão aí. Né? Elas têm que ter surgido. Né? Se não tivesse surgido a fotossíntese, ou processo semelhante, quimiossíntese, processo que fosse, a vida no planeta teria acabado. Né? Porque ia fermentar toda a sopa primitiva e pronto, aí acabou o nutriente, morre o ser vivo tudo. Né? Eles iam morrer tudo. Tá? Mas surgiu a fotossíntese, recompôs aí os compostos orgânicos, né, que estavam sendo consumidos, e a fotossíntese também libera oxigênio. Né? E aí esse oxigênio pode ser usado num processo que, se surgisse, seria interessante, né? Que é a respiração celular aeróbica, a mesma coisa. O oxigênio não fez surgir a respiração. Mas, por exemplo, se a respiração tivesse surgido aqui, não ia dar nada. Não existia oxigênio. Se tivesse surgido aqui, não ia dar nada. Tá certo? Agora, se surgiu aqui o mecanismo de respiração tendo oxigênio na atmosfera e podendo respirar, então queimar, né, entre aspas, os compostos orgânicos, então aí seria uma grande vantagem. Você sabe que a respiração celular aeróbica produz um saldo energético muito grande. Né? Enquanto a fermentação gera 2 ATPzinho por molécula de glicose, a respiração celular aeróbica gera em torno de 34 ATPs por molécula de glicose, né? Mais de 30, né, que a gente fala hoje em dia. Bom, então essa é a hipótese heterotrófica, que admite isso. Primeiro surgiu a fermentação, depois a fotossíntese, depois a respiração celular aeróbica, com um saldo energético grande, né? Uma vantagem para os seres vivos desenvolver. Agora, existe a hipótese autotrófica. Tá? É menos aceita, porque não é todo mundo que acha que tinha uma quantidade importante de CO2 na atmosfera primitiva. Tá?
para permitir a produção de matéria orgânica, né? Considera que os primeiros seres vivos poderiam produzir seu próprio alimento por meio de processos metabólicos como a quimiossíntese, né? Quer dizer, não seria necessariamente a fotossíntese, tá? Até porque a gente acha que fotossíntese é muito complexo para ter sido o primeiro processo autotrófico. Então, muito provavelmente, processo semelhante à quimiossíntese, né? Que em vez de usar energia luminosa, usa energia de reações químicas de oxidação, né? Então existe a hipótese autotrófica também, mas a hipótese mais defendida é a hipótese heterotrófica, tá? Mas isso não quer dizer que ela está certa e a outra está errada, né? Você sabe que ciência, a gente apresenta para vocês aí hipóteses, né? E nem tudo isso aí a gente tem condição de demonstrar, com certeza, porque é aquela história, né? Que se fala, o filme já passou, né? Isso aconteceu há bilhões de anos atrás, né? Bilhões de anos atrás. A origem da vida é em torno de 3,8 bilhões de anos atrás, né? Então é claro que tem coisas que a gente não vai ter certeza, né? A gente não vai ter certeza como é que aconteceu. Mas as hipóteses são bem fundamentadas, elas são, né? Os passos dela aí são bem testados, são, tá certo? Você não pode ficar imaginando, né, que o cara vai pegar aqui um aparelho desse, deixar funcionando 10 dias, né? E vai aparecer uma bactéria aqui dentro. Claro que não. Foram milhões de anos, centenas de milhões de anos, para surgir a primeira bactéria, né? Então, por mais que a gente acelere isso dentro de um aparelho, não é suficiente para isso, né? Claro. Bom, outro conceito que às vezes aparece aí nos livros, aí nas provas, é a panspermia cósmica, né? É uma ideia defendida por alguns filósofos e cientistas, né? Na verdade, é defendida desde a época lá dos gregos também, lá, antes de Cristo, né? Já defendia essa ideia, filósofos gregos, né? Mas ela foi amplamente difundida por Arrhenius. Arrhenius ganhou o Nobel de Química, que é negócio de teoria de ácido-base, né? Ácido libera H+, base libera OH-, tal. E o Arrhenius, Nobel de Química, né? Passou a dar muita palestra, tal, e passou a divulgar muito essa ideia, né? De que esporos ou sementes, entre aspas, aí, de seres vivos teriam chegado à Terra por meio da queda de meteoritos, né? É uma ideia muito doida, né? É uma ideia muito doida, certo? Por que que essa teoria apresenta diversas dúvidas, né? De que forma esses micro-organismos viajaram pelo espaço, suportando todas as adversidades do espaço, né? O espaço, a temperatura do espaço é 3 Kelvin, né? Menos 270 graus Celsius, né? Tem várias formas de radiação cósmica, né? Então, como é que os micro-organismos teriam suportado tudo isso, né? E quanto mais entrar na atmosfera queimando, né? Que você sabe que meteorito, ele entra na atmosfera, quer dizer, ele sai de 3 Kelvin, né? Menos 270 Celsius, e vai lá para 1000, né? 1000 Celsius, né? 1000, 2000, ele queima na atmosfera, né? Então, como é que esses micro-organismos iam suportar isso, né? Além disso, né? De onde que eles vieram? Né? Quer dizer, né? Como é que eles foram formados? Então, a grande crítica aí a essa ideia de esporos e sementes, né? É que ela não responde o problema da origem da vida. Ela transfere o problema da origem da vida para um local do universo que eu não sei qual que é, né? Agora, atualmente, admite-se que meteoritos trouxeram matéria orgânica, moléculas orgânicas, e não seres vivos, tá? Moléculas orgânicas já foram encontradas em meteoritos, né? Então a gente pode imaginar que no passado, o planeta bombardeado aí por meteoritos, poderia ter caído muita molécula orgânica aqui no planeta e ter colaborado para acelerar o processo de surgimento da vida. Ou seja, além daquela síntese pré-biótica, né, do nosso planeta em si, né, você imaginar que algumas moléculas orgânicas poderiam ter chegado aí a bordo, né, de meteoritos, tá? Então essa ideia de panspermia sempre vem à tona, né? Essa ideia é mais atual, tá, gente? Essa ideia é mais atual, tá? Sempre vem à tona toda vez que um cometa passa perto da Terra, tal, vem essas coisas. E vem umas fake news também, vem umas coisas meio esquisitas, né? Porque o cometa passou perto da Terra, jogou vírus no nosso planeta.
aí surge surtos de gripe, não sei o que e tal, né? Tem essas ideias loucas aí também, certo? Nada disso aí, nem perto de ser comprovado, né? Bom, para finalizar, nós temos aqui uma linha de tempo, tá? Mostrando então que o universo, né, teria surgido há 14 bilhões de anos atrás, aproximadamente, né? O planeta, aqui esse quebradinho aqui, porque passou quase 10 bilhões de anos, né? Então um cortezinho aqui, né? Então a origem da Terra seria 4,5 bilhões de anos atrás, né? E a origem da vida, quer dizer, as primeiras células semelhantes às células procariotas, seria uma coisa de 3,8 bilhões de anos, né? 3,8, quer dizer, esses cortezinhos aqui para mostrar para vocês que esses intervalos não são proporcionais, não, tá? Só para você entender a sequência. Então, a origem do universo, a origem da Terra, origem da vida, primeiras células. Então, ó, gastou 700 milhões de anos. 700 milhões de anos para surgir a primeira célula procariota. E depois nós vamos gastar quase 2 bilhões de anos, daqui para cá, de 3,8 para 1,5, 2, nós vamos gastar 2 bilhões de anos para surgir a célula eucariota. Ou seja, foi muito mais fácil surgir a primeira célula, né? 700 milhões de anos, do que surgir a célula eucariota, mais organizada, né? Muito mais organizada, maior, com a compartimentalização, né, do citoplasma, organelas e tudo, né? Então gastou muito mais tempo. Agora, a partir do momento que surge a célula eucariota, então você tem uma proliferação da vida no planeta. Surge também a respiração aeróbica, né? Fornece uma sobra de energia. E aí, há 600 milhões de anos atrás, que é o início do período cambriano, né, da era paleozoica, aí nós temos a chamada explosão cambriana, né? Então, no oceano você já tinha algas, né? Você já tinha representantes de todos os filos animais aí, né, que vocês estudam, né? Até cordado, né? Claro que não existia peixe, anfíbio, réptil, mas existiam os protocordados já, artrópode, anelídeo, molusco, porífero, tá? 600 milhões de anos atrás, tudo isso aí já existia. E aí, daqui para frente, a gente vai ter a origem da diversidade, né? Essa evolução, né? A formação de espécies, gêneros, famílias, ordens, classes, né? Filos, reinos, etc. Tal, né? Então, só para você ter ideia aí de uma linha de tempo. É isso aí. Ok? Espero que vocês tenham gostado, né? Dá um resumão bem rápido aqui, ó, do que tem de mais importante, tá? Resumão bem rápido. Diferenciar a biogênese e biogênese. Reconhecer esses experimentos, entre aspas, né? Como o do Van Helmont, né? Que isso aí chamar isso de experimento é muito, né? Mas o experimento do Francesco Redi, importantíssimo. Essa discussão do Nida Spallanzani aí, de vez em quando o pessoal fala disso. Mas não preocupe em decorar isso aqui, não. Geralmente o pessoal bota um texto, tá? Para contextualizar isso aí. Agora, o experimento de Pasteur é importantíssimo, né? Do pescoço de cisne, tá? Frasco pescoço de cisne, né? Importantíssimo. A ideia de Oparin Haldane, né? Que a vida surgiu pela evolução gradual de sistemas químicos. E aí essa ideia, né? Com algumas diferenças aí em termos de composição da atmosfera e tudo, mas não a atmosfera atual, tá? Se botar a atmosfera atual no experimento aqui, ó, do Miller, produz nada. O oxigênio queima tudo. Então os gases, as fontes de energia, né? Os moléculas conservados, protocélula, né? Experimento de Miller, Urey, né? Importante ter uma ideia, né? E essa sequência aí metabólica, né? Primeiro fermentação, depois fotossíntese, depois respiração celular aeróbica. A sequência, né, mais provável, né, desses fenômenos aí terem acontecido, né? Sequência mais provável. Existe hipótese autotrófica. Panspermia, saber mais ou menos qual que é a ideia. Tem uma noçãozinha dessa linha de tempo, tá? Então espero que vocês tenham gostado, aproveitado, tá? E é isso aí, estudando sempre, tá? Pedindo aí no canal, viu, gente? Se quiser, Ramon, estou sentindo falta de uma aula sobre tal assunto, só pedir que a gente grava, tá? Essa aula mesmo é a pedidos, tá? Essa aula mesmo é a pedidos. Uma aluna aí, muito querida, pediu, Ramon,
Grava uma aulinha de origem da vida aí que a gente tá precisando, tal. Beleza, tá aí. Espero que sirva para ela, para todos vocês também, tá? E precisando, pede mesmo. Pode pedir mesmo aí no canal. Olha, estão precisando de uma aulinha aí, né, sobre tal aspecto aí da biologia que eu não entendi bem e tal, tá? Pode pedir, tá? Nós estamos aí para isso mesmo, tá bom? Grande abraço, até a próxima.